Em nome do magnífico reitor da Universidade do Algarve, declaro aberta a sessão pública de atribuição do título de doutor honoris causa em Educação, aprovado pelo Senado Académico da Universidade do Algarve, ao professor doutor António Nóvoa. Vai usar da palavra o magnífico reitor da Universidade do Algarve, professor doutor António Branco. Permitam que comece por dar as boas-vindas a todos os presentes nesta cerimónia em que a Universidade do Algarve vai outorgar o título de doutor honoris causa ao professor António Nóvoa. Agradeço em especial a presença dos nossos convidados, o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, os Srs. Presidentes de Câmara e demais autarcas, as autoridades civis, diplomáticas, militares, policiais e religiosas, os membros da comunicação social. Saúdo também toda a comunidade académica, os membros da equipa reitoral, os diretores das faculdades e escolas, os presidentes de outros órgãos das unidades orgânicas, os administradores, os demais dirigentes, os professores, os estudantes e os funcionários da Universidade do Algarve. Cumprimento ainda o professor José Barata Moura, a quem manifesto o nosso reconhecimento por ter aceitado o convite para apadrinhar o novo doutor honoris causa. Finalmente, saúdo o professor António Nóvoa, a quem dou testemunho do enorme prazer que nos dá tê-lo entre nós, numa circunstância academicamente tão relevante. A atribuição do título de doutor honoris causa é um ato solene de elevado significado simbólico e académico, através do qual uma universidade convida uma personalidade a ela externa a integrar o seu corpo de doutores, por nela reconhecer um par. Para que esse sentido seja preservado, é meu entendimento e da equipa reitoral que esta prerrogativa universitária deve ser exercida com parcimónia, de modo a evitar os efeitos corrosivos que a banalização provoca sobre todos os rituais de grande valor para as comunidades que os praticam. E para além da moderação, também devem ser rigorosamente ponderados os motivos que nos levam a fazê-lo. Por isso, o processo é naturalmente longo e refletido, obrigando a uma vasta consulta da instituição. Porque, como disse, se trata de um modo de reconhecimento académico inconfundível com a concessão de um prémio ou com uma sessão de homenagem pública. Perdoem-me todos os presentes a estranheza do que vou afirmar e que espero não sintam como deselegância. Embora, na aparência, estejamos todos aqui principalmente para homenagear o professor António Nóvoa, finalidade que conseguiríamos atingir apropriadamente através de outro tipo de cerimónia. Na realidade, estamos a cumprir um ato mais profundo, um ato de integração que implica o encontro de duas vontades: a vontade coletiva da Universidade do Algarve e a vontade individual do professor António Nóvoa. De facto, no final desta cerimónia, tanto a Universidade do Algarve como o professor António Nóvoa terão dado testemunho público da vontade mútua e livre das amarras das contingências mundanas mais superficiais de se reunirem no mesmo corpo académico, cuja missão principal é a dedicação à educação enquanto farol do desenvolvimento humano e civilizacional. É esta a natureza integradora da cerimónia, que na tradição milenar obriga à existência de um mediador
entre a instituição e o novo doutor, o padrinho, a quem cabe o exigente empreendimento de também publicamente destacar as qualidades e a obra do futuro membro desta Academia. Esse papel nuclear torna sempre necessária, como aconteceu neste caso, uma muito atenta seleção do padrinho. Deverá ser alguém que conheça bem o currículo do novo doutor, por um lado, e que, pelo outro, detenha uma autoridade académica que toda a comunidade reconheça. Essa autoridade e a função que desempenha na cerimónia explicam que, habitualmente, no estilo próprio de cada um, no final do seu discurso, o padrinho solicita ao reitor da Universidade a atribuição do título de doutor honoris causa à personalidade de quem acabou de fazer o elogio. Mas, como irão ver, antes de conferir o título, o reitor ainda pergunta ao destinatário da cerimónia, perante todos, se ele o aceita. Só depois de cumpridos esses procedimentos fica consumada a vontade de reunião mútua e livre. Talvez agora se torne mais compreensível a inusitada afirmação que fiz anteriormente. Estamos seguramente a homenagear o professor António Novo, sim, mas num contexto em que todos homenageamos a Academia, a sua missão e os valores pelos quais ela se rege. E um dos seus valores mais importantes, mas também um dos mais difíceis de exercer nos tempos atuais, é o valor da independência. Correndo o risco de ser visto como juiz em causa própria, quero hoje louvar o exemplo de autonomia académica que a Universidade do Algarve deu, quando, ao longo do extenso caminho percorrido até chegarmos aqui, foi aprovando sucessivamente em todos os conselhos científicos das faculdades e escolas e, finalmente, no Senado Académico, a proposta de atribuição do título de doutor honoris causa ao professor António Nóvoa, inicialmente deliberada por unanimidade e aclamação pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Estamos a falar de cerca de 200 membros da Academia, entre professores, investigadores, estudantes e funcionários não docentes, oriundos de áreas científicas, convicções ideológicas e funções académicas muito diversificadas. Essa enorme variedade de interesses e intenções, associada à liberdade total que cada um teve de se pronunciar como bem entendesse nas várias instâncias do caminho, revelaram, no meu entender, duas evidências. O reconhecimento académico muito amplo da justeza da proposta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e o elevado grau de autonomia individual de cada um dos membros da Academia que foi chamado a pronunciar-se. Sublinho este aspecto por ser aquele que mais admiro pessoalmente numa universidade. A sua capacidade de resistir, em determinados momentos históricos, à interferência nas decisões que toma de critérios alheios à sua natureza e ao seu papel. A sua capacidade de responder à sociedade do espetáculo com atitudes firmes, alicerçadas em valores académicos consistentes. E foi precisamente isso que aconteceu entre julho de 2014 e o dia 18 de março de 2015, data em que o Senado Académico da Universidade do Algarve aprovou a deliberação que nos trouxe até ao dia de hoje. Creio que quando acabarmos de ouvir o que o professor José Barata Moura nos dirá a seguir, todos ficarão bem cientes dos motivos pelos quais aqui estamos. Não me devendo sobrepor a esse discurso, compete, no entanto, explicitar e explicar
esses motivos do lado da Universidade do Algarve. Desde o primeiro minuto do meu mandato que iniciei no dia 18 de dezembro de 2013, tenho aproveitado todas as oportunidades que me dão para reafirmar que o cerne da nossa atividade é a educação e que a educação cumpre um papel insubstituível no desenvolvimento das pessoas, dos países, das civilizações. O que acabei de dizer está, aliás, consagrado como ideia mestra do plano estratégico recentemente aprovado pelo Conselho Geral. Haverá até, dentro da instituição e fora dela, quem já possa estar cansado de me ouvir insistir nesta ideia. Reconheço que a cultura da sociedade de consumo em que estamos imersos aconselharia o fornecedor de bens e serviços a renovar frequentemente a aparência do produto e a mensagem que o propagandeia. Porque, sendo o ato de consumo muito efêmero, estimulá-lo obriga a encontrar formas de contrariar a sua natureza passageira e superficial. No entanto, a educação não é um serviço e muito menos é um produto. A educação é um assunto demasiado sério para que o deixemos ser dominado por parâmetros de comunicação que não lhe são aplicáveis, ou por critérios que transformam uma das responsabilidades mais nobres e exigentes do Estado democrático em produto regulado pela economia de mercado. A educação, que abarca vertentes tão amplas quanto as do ensino, da investigação, do desenvolvimento cultural, em suma, as dimensões da criação e da transmissão de conhecimento sobre a humanidade e para a humanidade, sobre o mundo e para o mundo. A educação, dizia eu, é o elo de ligação mais cúmplice, mais generoso, mais complexo e mais profundo que se estabelece ininterruptamente entre as sucessivas gerações humanas, em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. A educação é a conversa mais antiga e mais inacabada entre aqueles que estão a chegar e aqueles que já chegaram e que, por isso mesmo, já sabem que chegar é começar a partir. A educação consiste na preservação e no desenvolvimento de um legado, com a responsabilidade de o passar a outros. É a mais antiga e a mais feliz, mas também a mais angustiada, resposta da humanidade à consciência da efemeridade da vida individual. É uma troca geracional de conhecimentos, de experiências, de inquietações e de interrogações, que envolve todas as possibilidades da inteligência e da criatividade humanas, com a finalidade de despertar em cada um a sua individualidade única, mas também de lhe dar a conhecer a sua condição de participante numa comunidade que transcende e em que lhe é pedido que se transcenda. A educação é convocar o despertar profundo das capacidades de cada um, mas também mostrar a cada um que a sua integração plena na sociedade é acompanhada da exigência ética do desenvolvimento máximo da sua qualidade. A educação não é dizer tu não serves, tu não sabes, mas afirmar tu és capaz de muito mais do que aquilo que pensas que está ao teu alcance. A educação não é dizer deves ir por este caminho porque não és capaz daquilo, mas sim afirmar a tua missão é encontrares o teu caminho
o teu lugar no mundo, a tua vocação. E isso exige esforço, persistência e que comeces por ser generoso contigo próprio. Concluindo, a educação não é reduzir cada ser humano, incomensuravelmente precioso, à condição de futuro empregado ou de peça de um sistema, mas ajudá-lo a descobrir o seu papel insubstituível na sociedade. Por tudo isto, devemos ser muito exigentes no momento em que escolhemos aqueles a quem atribuímos a responsabilidade de administração pública das políticas de educação, nas várias instâncias de decisão e nas várias vertentes de atuação. E não podemos aceitar que esses vários responsáveis se rendam ao império dos critérios orçamentais, se rendam ao império da chamada exigência, enquanto valor absoluto e vazio e totalmente independente da exigência que cada um deve ter consigo próprio. Se rendam ao império do ajeitamento do sistema escolar nos seus vários níveis, para facilitar que cada um desista de si próprio, o que necessariamente conduz a que o coletivo dele desista também, e que daí nasçam, com maior grau de legitimidade, as políticas da e para a desistência, bem disfarçadas, para ninguém reparar que é disso que se trata. Não, minhas senhoras e meus senhores, a educação é um assunto demasiado sério para permitirmos passivamente que no seu interior alastre a desistência ou germine a maleita que a quer ver enfraquecida, para melhor transformar os seus agentes e os seus destinatários em pacientes resignados, temerosos e obedientes. Uma das personalidades académicas que nos tem dado um dos mais elevados exemplos do que pode e do que deve ser o combate em nome da educação, da ciência e da cultura, não só através da vastíssima investigação que foi realizando ao longo de décadas e que formou muitos outros investigadores fora e dentro do país, mas também através da sua ação enquanto professor de muitos discípulos por esse mundo fora, conferencista em muitas paragens, consultor, reitor e cidadão, foi o professor António Nova. Tornou-se, por isso, claro, para a Universidade do Algarve, que a proposta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de integrar o professor António Nova no seu corpo de doutores, através da atribuição do título de doutor honoris causa em educação, seria um gesto coerente com a estratégia que adotámos para a instituição, mas também um modo limpo e agudo de reforçar perante a sociedade o papel que, apesar da extrema escassez de meios a que temos vindo a ser sujeitos e das orientações que nos pretendem afastar do que é essencial, reforçar o papel, dizia eu, que não desistimos de querer desempenhar, porque não desistimos de nós, porque não desistimos da educação. Destaco, finalmente, a professora Miriam Nogueira Tavares, diretora, e o professor Saúl Neves de Jesus, presidente do Conselho Científico, agradecendo, através deles, em nome da Universidade do Algarve, a todos os membros da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, a oportunidade que nos deram de aqui estarmos hoje a cumprir tão nobre desígnio. Muito obrigado. Convido-vos agora a ouvir a laudatio proferida pelo professor Dr. José Barata
Moura. Começo desmanchando a protocolaridade destes atos grandes por uma pequena declaração de interesses. Não gosto, nada mesmo, de me ver na farpela de padrinho. Sobra-me no perdigoto a falta de jeito na calçadeira para fazer com que o pé bem encaixado na bota bata. Ademais, entendo que na dispensação de uma honra prima o merecimento endógeno daquele a quem ela é conferida. Atestados de excelsidade avulsa, benzeduras de padroeiro, patrocínios de tutela, relevam das proclamas do perfunctório. Um ser humano vale pelo que é, pelo que fez e pelo que faz, pela feição em que acomete as fronteiras do fronteiro. Valia e mais valia realizam-se no circuito, mas é na produção que se engenha. O valor não é virtude extrínseca que advenha só porque alguém o atribui. E o reconhecimento com sentido também não é gravidez de orelha. Assenta num conhecimento substanciado da concreção dos sentidos. Formalizando, no agora deste aqui, a admissão de António Sampaio da Nóvoa no Colégio de Doutores da Universidade do Algarve. Honoris causa, como galardão honorífico que lhe distingue os trajetos na trajetória do viver. Ele merece deferência por títulos que lhe são próprios. O mérito da admissão cabe por inteiro à universidade que lhe confere o título. Dito isto, deveria o oficiante que assim fala remeter-se a um bem-vindo silêncio ornamental. Infelizmente, vou entornar o jarrão. Agradeço a dupla qualidade a que me guindaram. E honrado pela confiança da Universidade do Algarve, com indisfarçado prazer aceito, publicamente honrar António Sampaio da Nóvoa. Não abdicando, porém, daquela inconveniência costumada que me converte os usos da palavra em abuso da paciência alheia, nem daquele meu pendor na oratória para um valseio baloiçante entre a pompa do barroco e o tombo nos abarracados. Invoco à entrada deste périplo uma observação sagaz de Immanuel Kant. Asseveram-nos que enquanto a liberdade para falar ou a liberdade para escrever nos podem ser retiradas por algum constrangimento civil, Bürgerlichkeitszwang, ninguém nos pode suprimir a liberdade para pensar. A esta crença muito espalhada, o fundador do idealismo crítico contrapõe. E eu cito traduzido. Todavia,
quanto pensaríamos nós? E com que correção? Se não pensássemos de alguma maneira em comunidade com outros, com os quais compartilhamos os nossos pensamentos e que compartilham os deles connosco. Fim de citação. A liberdade é sempre um problema de relação. Assim como, fora de um marco de relacionalidade livre, também não há a pensar que realmente floresça. Trata-se de um chão que António Nóvoa partilha, no qual firma o passo, que toma como atmosfera e como horizonte para as viagens, com uma consciência retrospectiva assumida, onde o 25 de Abril tem inscrição explicitada, diz-nos ele numa entrevista: "Freedom is the central dimension of my life." Uma luz que não podemos deixar que nos apague, nem que em nós se extinga. Sobremaneira, quando os rolos da compressão apertam. E volto a citá-lo. Todas as minhas palavras podem ser resumidas numa só: liberdade. As formas dominantes da organização do trabalho académico e de avaliação dos professores estão a afetar gravemente a ideia da universidade e as nossas vidas profissionais e pessoais. Chegou o tempo de repensar a pesquisa educacional numa perspectiva mais ampla, com uma liberdade sem condição. Porque a liberdade é tudo e todo o resto é nada. Fim da citação. Uma liberdade para viver. Uma liberdade para pôr em questão. Uma liberdade para produzir obra. Uma liberdade para cultivar. Uma liberdade que, no entanto, tem condições de empastamento, de inibição e de surto, porque ela não flutua apenas pelos corredores imaginosos das nossas caixas cranianas. Na raiz da liberdade pulsa um trabalho de transformação dos condicionamentos que entravam, para que o sorriso lhe suba ao rosto e o braço lhe não caia desprovido de função. Mas nada disto dispensa os cuidados diários de uma tomada à cara. Há uma experiência da vida. Há um questionamento da vida que determina forma, conteúdo e formatos de uma experiência. E sedimenta-se o primeiro grande projeto que devém programa em cumprimento. Uma investigação solidamente conduzida, no desempoeirar das fontes dos arquivos, na animação de relatos vividos, no reconstruir de um solo de história e dos alçados culturais que configuram um empreendimento relativamente novo, mas secular. É a dissertação de doutoramento na Université de Genève em 1986, publicada com o título Le Temps des Professeurs. Um cometimento que Daniel Hamlin, com justiça e justeza, classificou como un tournant dans l'histoire de l'éducation scolaire, na medida em que faz pressentir, acrescento eu, mostra ao ver
e entrega ao pensar, continuo o ajuizamento de Ramelina, ce que ce phénomène social, sur la longue durée de l'histoire, implique de jeu et de contre-jeu dans les institutions, de novation imaginante et de résistance des habitudes, de rivalités entre pouvoirs, de structuration et de déstructuration, d'incidence réciproque avec le cours économique et politique des choses, de débat d'idées et de concordance. E segue-se, com a regularidade de quem não adormece à sombra dos louros, todo um importantíssimo labor de autoria e de coordenação no levantamento, na análise e no comentário de um corpus documental abrangendo os séculos XIX e XX. Dos repertórios da imprensa de educação e ensino à dicionarística dos seus agentes, do memorialismo dos liceus e do ensino nas colónias à elucidação rigorosa do significado histórico da atividade cinquentenária da Fundação Gulbenkian no domínio da educação. Sem esquecer a segunda dissertação de doutoramento, desta vez da Sorbonne, sobre a gênese, consolidação e expansão do modelo escolar em Espanha, França e Portugal, entre 1860 e 1920, bem como o aprofundado estudo das políticas educativas da União Europeia ou as incursões pelo balanço prospectivo apoiado. Na história, na comparatística, na analítica, na prospectiva, todo um nutrido e nutriente conjunto de aportações marcantes. O resultado destes suores bastaria para fazer soar, claro que não é como o outro, campainhas de agradecimento entre a gente e as instituições da cultura. No entanto, quero destacar outro ponto. O trabalho de campo tem artesania, mas é comandado por um questionário e tem prospecto. Sem dificuldade, são discerníveis na obra vasta e variada de António Novo contributos teóricos para o desenvolvimento concepcional das disciplinas que cultiva. Por exemplo, no modo como aborda, e a expressão é dele, o entre-lugar que a história da educação ocupa. Um procedimento ao qual articula um sondeio profundo e fino da largura e da espessura dos tempos, em que, e a expressão também é dele, o historiador não é um fotógrafo do passado, é um produtor de sentidos sobre o passado. Na interpretação, não apenas hermenêutica, mas performativa, de um compromisso com o presente, onde aquilo que vem de outrora transformadamente dura e onde uma responsabilidade pelo futuro interrogado desponta. Daí o redesenho que António Novoa propugna nas cartas de Mariá da história da educação comparada. Il faut produire une éducation comparée, critique et théorique, et non pas une espèce de réflexion molle du point de vue conceptuel. Une éducation comparée
qui ne renonce pas à un engagement dans les réalités quotidiennes, mais qui n'accepte pas la mission de simple relais des pouvoirs publics. Une éducation comparée qui ne se renferme pas dans des modèles descriptifs et prescriptifs, mais qui assure sa propre historicité et s'investit dans l'élaboration d'approches comprehensibles. O olhar do outro, sem as curiosidades turísticas do folclore, nem a agenda ocultada das homogeneizações a impor. Requer o desdobramento de outras zonas de mirada, como ele diz, zone de regard, ao qual o acervo compreendido da história de problemas e não apenas do cadastro das factualidades traz densidade e proporciona balcões sobre o porvir. E aquilo que nesta viragem é proposto tem juntura no desígnio e conjunturas no endereço, estando indicadores, medidas, padrões e marcações à vista, essa coisa dos benchmarks, a servir de capote à indução surreptícia de preceitos de governança importados e a promover a circulation of ideas lacking social roots or structural location, isto é, um enxurro de ex-espertezas com chiques, apanhadas no ar para pronto papagaio e macaqueção servil, impõe-se clarificar o próprio conceito de comparabilidade. We wish, escreve ele, we wish to rescue comparative studies from being organized as policy rather than research, calling for the construction of an interpretative space which is historically grounded. Estes inovamentos, com cabeça pensada, não são meras novidades de cabeçada. Daquelas que periodicamente se desencafuam para abastecer da pergoada novice os lugares de hortaliça intelectual em voga. Estas inovações são palavras de ordenamento para a emenda dos combates. E é de uma trincheira, com caboclo e sítio de implantação, que os grandes centros de interesse se avistam, revisitam e exploram, fazendo explodir no discurso não foguetes, mas um rico estralejar de perspectivas. Hegel, no escarafuncho de uma indagação dialética, já a miúde dera sinais de aviso. Aquilo que é familiar, em alemão se diz das Bekannt, passa-nos geralmente por conhecido, erkannt, quando, na verdade, é das Unbekannte, o mais desconhecido. Nem o hábito faz o monge, nem a habituação produz ciência. Embora haja quem julgue pela indumentária e no passeio só veja as montas. Evidentemente, de António Novo é um magistral e saboroso livrinho de exercícios na arte daquela desconstrução pensada que prepara qualquer intervento de cirurgia reconstrutiva que há algo de edificado e não apenas de edificante aporte. São 50 textos, curtos, densos, interpelantes, onde à reflexão ficam expostas as fraturas. E sempre, o que é evidente, é
este apelo à vigilância no exame, sempre necessário, é tanto mais requerido e pertinente quando, e volto a citar o António, vivemos governados por um excesso de estímulos, amplificados por uma sociedade que encontra na permanente exposição a melhor forma de se esconder, isto é, de não se pensar. Fim de citação. Na epistemologia e nos ordinários da vida, o recto nem sempre aceito é to understand beyond the curtain of appearance. De facto, como eu gosto de insistir, criticar não é dizer mal, é procurar ver bem. E o nosso mundo da educação e do ensino está repleto de tabuletas e de cartazes que, indicando para onde se deve olhar, nos barram, entretanto, a visão. Desmontar o rodízio das engrenagens é também uma operação de resgate, de reorientamento. Para que consignas estimáveis no desvario não avariem. Para que autonomia e autogoverno não devenham ajustamento domesticado a uma disciplina de fábrica que os capatazes controlam. Para que a aprendizagem ao longo da vida não se converta em introjeção das culpas pelo desemprego intermitente e a apoteose mansa do trabalho eventual perpétuo. Para que, num empreendedorismo rasteiro, rafeiro e concorrencialista, não se perverta o fomento indispensável da iniciativa ousada e esclarecida. Para que a promoção da excelência não descambe em tráfico de notoriedades no burgo e compra de enganos na estranja. Para que financiamento competitivo não transforme os declarados fracos do costume em contribuintes líquidos da robustez engordada dos fortes acostumados. Para que os painéis de juízo independente não funcionem como as panelas de um cozinheirismo superiormente encomendado. Em suma, para que uma democracia debilitada e enfermiça pela deserção do interesse participado dos cidadãos não se caricature num lamentável abençoamento dos interesses hegemónicos que puxam os cordelinhos à fandanga dos fantoches. Informado, lúcido, corajoso e tempestivo, é por isso António Novo, nestes seus convites à desmitificação de emblemas pré-mitificados. Remando contra as marulhadas do martelamento inculcado, da repetição acéfala, da indiferença enfastiada, que, tolhendo o discernir, nos agitam as pandeiretas do lugar comum e nos impõem, como inelutáveis fatalidades, tudo o que à hora convém. Não é uma manifestação de bota-abaixismo frenético. É o cuidado de tornar manifesto os debaixos da bota, descendo àquém dos frenesins que escondem e enganam. Mas na concepção de António Novo, não se desfaz tudo em decapagem dos frontespiços, num desatar das trouxas, em descompostura do abonecado das posses. Há também a colocação de lajes no empedrado da marcha, levantamento de andaimes
e vetores que sinalizam caminhos de alternativa. O rotundo não, com que a patentes tentações ele responde, tem explicativa no gozo, calibre na munição e uma dinâmica de implicações na tendência. Cito: recusar não é esquecer, não é negar, não é omitir. Recusar é conhecer, estudar, investigar, compreender. É tentar imaginar outros destinos. Fim de citação. Por exemplo, uma profissionalização a sério de ensinantes. Num quadro em que conhecimento nas áreas de especialidade, tato pedagógico no trato com matérias e alunos, efetivo funcionamento como equipa, compromisso social com a envolvência, se mobilizam, fecundam e desenvolvem na circunstância de uma instância partilhada, o nível da própria comunidade escolar, com papel, porque com vida. Ser profesor es comprender los sentidos de la institución escolar, integrarse en una profesión, aprender con los compañeros más expertos. La profesión se aprende en la escuela y con el diálogo con los otros profesores. A centralidade da escola. O que, todavia, para António Nóvoa, não é sinónimo de concentração. Antes impõe um recentramento naquilo que é específico da escola, cultura e aprendizagens, mas em ativa relação com outros tecidos sociais que, por sua vez, importa também fortalecer e dinamizar. A ideia é recorrente e eu lembro tão só uma das suas formulações e cito: a escola não é o princípio da transformação das coisas. Ela faz parte de uma rede complexa de instituições e de práticas culturais. Não vale mais, nem menos, do que a sociedade em que está inserida. A condição da sua mudança não reside num apelo à grandiosidade da sua missão, mas antes na criação de condições que permitam um trabalho diário, profissionalmente qualificado e apoiado do ponto de vista social. A metáfora do continente, os grandes sistemas de ensino, não convém à escola do século XXI. É na margem do arquipélago, a ligação entre as pequenas ilhas, que melhor identificamos o esforço que importa realizar. Fim de citação. Mas, com esta preferência estilizada pelo paradigma macaronésio, a outras geografias estendidas, que em rigor acentua, jamais se confunde com umas rajadas de pós-modernos que andam em suspensão pelo ar, não estamos perante o panegírico da clausura, conventicular e autárcica. Esta, são palavras do António, recentragem da escola, de modo a que adquira um lugar mais modesto, só é possível se, ao mesmo tempo, houver uma maior ambição e compromisso da sociedade em relação à educação. Fim de citação. Daí o necessário trânsito frequentado à reconfiguração, desdobramento e ocupação de um espaço público convivente, com vivência e com projeto. Encontramos, no que a esta matéria se refere, um texto fundador de 2002. O espaço público da educação, imagens, narrativas e direitos. Respigo de um escrito posterior, uma síntese aclaradora, e cito: trata-se
de ampliar as responsabilidades educativas das famílias, das comunidades locais e das instituições sociais, de tal maneira que a escola se possa recentrar naquilo que é especificamente escolar. A escola já não está sozinha e é necessário retirar todas as consequências desta realidade. O espaço público da educação deve organizar-se em torno de novas responsabilidades locais e assumir uma dimensão deliberativa. As pessoas e as instituições devem ter uma capacidade de decisão e não apenas de consulta ou acompanhamento. Fim da citação. Compreendo e acompanho o cerne da intenção, ao qual, aliás, se vem juntar uma firmeza no gesto. Nas minhas divagações de leigo e aprendizagem por este tópico, sempre combati as peregrinas teses de que a educação seria o ginásio preparatório para uma vida a vir depois. Como se o espaço educativo não fosse o tempo de um viver. Como se os tempos da vida não fossem o espaço da educação. E concordo, além disso, em que é desejável e factível concatenar, potenciando a diferença nas vocações, os amparos institucionais, mesmo na informalidade, a esta interpenetração dinâmica dos tempos e dos espaços deste nosso ofício do viver. António Novoa tem o mérito de abrir ou de reabrir, em termos enriquecidos, este necessário debate. Tem ele que permanecer aberto, porque ao aberto estamos lançados. Porque é na feitura do porvir que se abrem, germinam e descobrem os possíveis reais que fundam as materializações por fazer. Ter voz e decidir é importante. Irrenunciável mesmo. Mas não chega. Porque o verbo que decide, a decisão para cumprir-se, o ato que realiza, têm condições de chegar. Que não são prenda dos fatos, nem prémio de uma esfera. Que não caem de paraquedas do céu numa planície intocável. Resultam de uma lavrança dos campos. Advêm pelo trabalho da esperança. Tendo um povo voz e decidindo, é não obstante requerido pô-las de pé, para que os caminhos tenham estrada onde firmar-se e para que haja paulamia. O meu diferente não é com o António Novoa, mas antes com umas estirpes em aclimatação de um certo habermasianismo de outro nível, encantado com as narrativas e entretido nos cavaqueiros, magnifica como prática discursiva uma atividade que materialmente não transforma. Nos acessos mais bonitos, conversa e pensa. O António, quando se distrai, recorre às vezes a desventuradas categorias desta procedência. Mas, e a adversativa, no caso dele, é terminante e determinante, mas ressignificando-as significativamente. Num intuito, não de andar às voltas pelo que intacto se deixa persistir, mas de dar uma volta táctil ao nosso acontecer. E pelos pronunciamentos posicionados de António Novoa, não patina o esfregaço das aguadas do equívoco, nem escorrega os ideologemas da desresponsabilização do Estado.
no repartir das águas, o fundamental não lhe escapa. La primauté du politique et non pas de la politique. La conséquence inévitable d'une réflexion qui ne peut pas être parcellisée par tranches culturelles, sociales, économiques ou autres. E no limite do dianteiro, que delimita as fronteiras, o empenhamento com a existência indesistida não parte de férias. Resolution to an inexorable future brings us nowhere. And thus, we must strive to steer a course away from manipulation by unelected groups, networks, and institutions, and move further in the direction towards democracy. The added value of Europe resides in the presence of its citizens in politics and public life. And for this, we cannot dispense with education. O António Novoa é transportador de desassossegos. Não porque seja a inquietude personificada nos atarantos de uma rodopiação convulsa, mas porque os estudos que realiza e as anotações que vai semeando estão entretecidos de uma interpelação que projeta forças para um teatro alargado que nós todos habitamos. Dizem que há verdades desarmantes. Esta, porém, é um apelo às armas. Son muchos los futuros posibles, pero solo uno tendrá lugar, dependiendo de nuestra capacidad para pensar e actuar. Longe de compor umas ladainhas de moralismo homilético sobre a reforma das atitudes, António Novoa confronta-nos com uma reformação da atitude, em que a crítica daquilo que nos servem já empratado não receba sumária ordem de despejo. Today, critical thinking about the future of higher education, fighting against its commercialization and academic capitalism, the protection of the arts and humanities, and the defense of education as a public good are a fundamental concern of mine. Em que a dialogia dos pensares se entrelace na perscrutação do enlace e da tensorialidade dos tempos. A fair memory of the past and a concrete trust in the future are the two pillars to produce a way out to current crises and dilemmas. And the name of this way out is dialogue. Em que a procura do saber traga solidez ao casario e peso à interrogação. We need knowledge communities able to challenge society's fundamental assumptions, to think what is not possible to think in other institutions. No sumo, em que aprendamos a construir uns com os outros um viver que na complexidade das suas contradições nos enlaça. Entretanto, à companhia garrida do achoquismo militante, profissionalizado aos serões ou apenas de inclinação devota, fica patenteado o lembrete, e cito: quanto menos se estuda, mais certezas se declaram. António, nem eu penso como tu, nem tu pensas como eu. Mas juntos a pensar, a minha cogitação melhora. É tempo de concluir esta faladura que se arrasta. Posto que eu dou serventia de pedreiro noutras obras mais do ramo da filosofância,
atardei-me na vistoria por alguns aspectos apenas do pensamento de António Novo. Porque ele não é só uma personalidade, ele tem pensamento. Todavia, as pessoas não se definem nem são apenas do colorinho para cima. E foi meu erro grave deixar de fora os registros da ação de António Novo. Como reitor da Universidade de Lisboa, num transe de transições dificultosas. Como presidente da International Standing Conference for the History of Education entre 2000 e 2003, uma ilustração tão só do reconhecimento pelos pares que nas áreas a que se dedica alcançou já à escala mundial, como cidadão interessado com intervenções públicas, na solenidade de eventos que deixarão marca e nas modernas e modestas trabalheiras de um cotidiano em devir. Magnífico reitor, insigne claustro doutoral da Universidade do Algarve, pelas razões invocadas, que o meu engenho mal soube convocar e o meu arrazoado só muito pobremente refletir, solicito as insígnias de doutor honoris causa pela Universidade do Algarve para o professor António Sampaio da Rocha, não salvando a minha alma, nem vos livrando a todos da maçadoria do meu discurso, disse. Vai agora proceder-se à imposição das insígnias doutorais pelo magnífico reitor ao professor doutor António Nova. Aceito o doutoramento conforme o pedido que foi feito. Muito bom. Eu, António Branco, reitor da Universidade do Algarve, e em nome da Academia, concedo a António Nóvoa o título de doutor honoris causa em Educação, para o que lhe imponho as insígnias e lhe outorgo o diploma. professor doutor António Nova. Como todos calculam, não precisaria de dizer, este é um dia muito especial para mim. Sem dúvida, um dos dias mais importantes e com maior significado na minha vida académica. Não há nada que nos distinga mais do que a distinção que os outros nos concedem. É uma honra imensa aceitar o vosso convite para nos juntar à Universidade do Algarve e assim assumir convosco novos compromissos e novas responsabilidades. Como é que se agradece num dia como este?
que é que se diz? Onde se procuram as palavras? É raro, muito raro mesmo, deixar-me tentar por gestos mais íntimos ou mais privados. Há coisas que são nossas e nossas deveriam permanecer. Mas nem sempre é possível. Porque há momentos em que as emoções mexem na razão e as palavras se soltam dos livros, dos dicionários. Quero agradecer hoje aqui a presença do meu pai, que me ensinou a vida e que esteve sempre ao meu lado, próximo e longe, na justa medida do apoio e da liberdade. Com ele, comigo, está também a minha mãe. Estará sempre. Quero agradecer a presença de muitas personalidades, de muitos amigos, de várias vidas, de vários lugares. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que quiseram associar-se a este ato. É para mim uma honra. É uma honra que estejam aqui hoje comigo. Muito e muito obrigado pela vossa presença. Quero deixar uma palavra muito especial ao António Cruz Serra, reitor da minha universidade, amigo de um caminho comum, feito de confiança na capacidade para irmos mais longe, para não nos resignarmos aos mesmos destinos de sempre. Obrigado, António. E o que dizer depois de ouvir o professor José Barata Moura? Como se agradece o que não tem agradecimento. Como se reage perante alguém que nos reconduz sempre, em todos os momentos, às questões essenciais. Que nos abre ao pensamento. A um pensamento que é razão, mas que é também emoção. O professor José Barata Moura é o grande responsável por tudo o que me tem acontecido na vida nos últimos 13 anos. Estava eu, sossegado, em Nova Iorque, quando recebi um telefonema convite, para integrar a sua equipa de vice-reitores. Na altura, respondi sim. Confesso que sem saber muito bem o que estava a responder. Mas hoje já sei. E sei que foi decisivo para mim conhecer a pessoa e o reitor. Conhecer José Barata Moura e o reitor José Barata Moura. E sei como isso me abriu um mundo de coisas inimagináveis que duram até hoje, que durarão para sempre. Muito obrigado. Ao António Branco, reitor da Universidade do Algarve, ficou a dever um gesto único. Conheço bem os meios académicos e sei como é difícil distinguir alguém que ainda há pouco era reitor de uma outra universidade. Na nossa época, de uma competição tantas vezes levada ao extremo e sem sentido, é sempre mais fácil elogiar quem está distante, num outro país, num outro planeta, do que assumir compromissos com quem está próximo, com quem habita connosco no mesmo espaço e no mesmo tempo. Para além do meu profundo reconhecimento pessoal, quero manifestar ao reitor António Branco e à Universidade do Algarve a minha admiração por este gesto, que nos convida a todos a parar, nem que seja apenas por um instante, para repensar grande parte das linguagens e das práticas que têm invadido o mundo universitário. O apelo a uma competição permanente, os rankings tantas vezes perversos, uma vida académica dominada por métricas absurdas de avaliação dos professores e dos investigadores e por aí adiante. É bom ter um tempo para parar e que esse tempo seja neste momento deste honoris causa. Porque é urgente reencontrar um sentido para o trabalho universitário. E só o conseguiremos se tivermos a ousadia de percorrer outros caminhos e de afirmar as nossas instituições a partir de dentro, a partir da procura da nossa própria identidade, sem andarmos sempre a correr, como dizia o professor José Barata Moura, a correr atrás de lógicas e de critérios que nos impõem ou nos querem impor de fora. No agradecimento ao reitor António Branco, vai também o agradecimento à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e aos dois colegas que elaboraram a proposta inicial de atribuição deste título de honoris causa, os professores Saúl Neves de Jesus e Fernando Gonçalves. E neles
quero deixar o meu reconhecimento ao conjunto da Universidade, aos seus professores e investigadores, aos seus estudantes, aos seus funcionários, e dizer-vos que é uma honra pertencer, a partir de agora, a esta Universidade e assumir perante vós, solenemente, a obrigação de tudo fazer para estar à altura da honra que agora me concedem. De acordo com a tradição, este meu agradecimento deve ser breve e conter referências à minha própria vida. Vou tentar fazê-lo através de 3 palavras: a palavra liberdade, a palavra conhecimento e a palavra compromisso. 3 palavras que marcam o meu percurso como professor, como universitário e como reitor. Há muitas maneiras de falar da liberdade. E o professor José Brata Moura já aqui falou. Há muitas maneiras de falar da liberdade, da educação como prática da liberdade, para correr ao título de uma obra de Paulo Freire, também doutor honoris causa para esta Universidade. E de todas as maneiras, talvez a melhor maneira seja o testemunho de uma jovem que dialoga, aliás, com as palavras hoje proferidas pelo reitor António Branco. Depois de uma palestra no Brasil, esta jovem levantou-se e disse-me: sabe, professor, eu sou de Souto Soares, que é um município pobre que faz parte do território da Chapada. Eu estudei como aluna nas escolas públicas rurais e hoje consegui chegar à Universidade Federal da Bahia. Você precisa saber, professor, que aprender a ler e escrever com profundidade é muito mais do que ter oportunidades. É a própria liberdade. Em tudo tenho pautado o meu trabalho como professor pela procura de uma liberdade que não existe sem igualdade, que não existe sem diversidade, que não existe sem diálogo, que não existe sem aprendizagem. Já não nos basta uma escola para todos. Precisamos de uma escola onde todos aprendam. Bem sei que há quem se contente com o sucesso parcial de alguns, mas nós não, porque a aprendizagem de todos é a marca d'água da escola pública e da liberdade. Também há quem considere que a democracia deve parar à porta da escola, mas nós não, porque a liberdade faz também de dinâmicas de presença e de participação. A escola tem de habituar as crianças, como queria António Sérgio, à ação municipal, à própria vida da cidade, ao exercício dos futuros direitos de soberania e de autogoverno. A liberdade dos alunos, a liberdade dos professores. Neste dia, particularmente neste dia, quero prestar homenagem a 2 professores notáveis, referências de liberdade no Liceu Nacional de Oeiras dos anos 60. O professor Luís Ardisson Pereira, Filosofia, e o professor José Esteves, de Educação Física. Sem eles, sem o que eles e muitos outros professores me deram, sem a sua pedagogia, sem o seu exemplo, não seria quem sou. E nada do que aqui hoje se passa teria tido lugar. Quero dedicar-lhes, por inteiro, o honoris causa que agora recebo das vossas mãos. São muitas as facetas da liberdade, mas no centro está sempre, como recordava o professor José Brata Moura, uma inquietação, um desassossego, uma procura, que é talvez o que melhor define a minha história, com todas as suas dúvidas e imperfeições. A verdadeira viagem da descoberta não é encontrar terras novas, mas sim adquirir novos olhos, novas maneiras de olhar. É nesta procura que está a liberdade. E no caso da Universidade, esta procura tem um segundo nome que agora quero partilhar convosco. Chama-se conhecimento. Claro que há muitas formas de conhecimento, que há muitas formas de conhecer e que seria um disparate tentar aqui em breves minutos um qualquer ensaio sobre o assunto. Mas permitam-me, uma vez mais, que cruze a minha vida com 3 desdobramentos desta palavra, todos, aliás, começados por C.
criação, cultura e ciência. A minha formação, já aqui recordada, híbrida, algo incomum, fez-se em 3 momentos. Primeiro nas artes, depois na educação, na Universidade de Genebra, finalmente em História, na Universidade de Paris IV de Sorbonne. Das artes, retenho a dimensão da criação, dimensão decisiva para uma universidade que não é mera repetição, para uma universidade que não é sebenta, para uma universidade que é capaz de ser invenção e de se fazer presente nos grandes debates contemporâneos. Da educação, guardo o conhecimento como cultura, tudo aquilo que nos une ao nosso elemento, mas também tudo aquilo que nos permite sair de nós para ler e ouvir outros mundos. A pedagogia ou é cultura ou não é nada. Da história quero registrar sobretudo o conhecimento como ciência e como ciência plural, reconhecendo a necessidade de ligar distintas tradições e maneiras de pensar o mundo. O matemático conhecerá melhor o mundo e mesmo a sua própria linguagem se abrir à física. E o físico conhecerá melhor as coisas e mesmo o seu próprio repertório se chegar à técnica. E o técnico se aprender o artesanato. E o artesão se aceder à obra de arte. No ato que hoje aqui se celebra, sei que estou acompanhado por 2 universitários extraordinários, um deles já aqui citado pelo professor Barata Moura, homens da criação, homens da cultura e homens da ciência, que tiveram um papel absolutamente decisivo na minha formação. Os professores Daniel Ameline e Pierre Forter. Quero deixar-lhes também a eles o meu profundo reconhecimento e admiração. Porque o que me interessa sublinhar é a forma como o conhecimento é a base da liberdade, de uma razão ilimitada, da procura descomprometida, entre aspas, liberta de dogmas, de inquisições, de fundamentalismos, liberta de poderes políticos, financeiros e sociais. Mas este descomprometimento não pode ser nunca uma ausência de compromisso. Bem pelo contrário. É, isso sim, o assumir de um compromisso maior, de uma responsabilidade que vai muito para além da própria universidade. E é disso, desta terceira palavra, compromisso, que agora vos quero falar, e vos falo através de uma provocação, de um amigo, de uma pessoa que tem estado muito presente na minha vida nos últimos anos, do pintor surrealista Cruzeiro Seixas, também ele figura de referência no meu trajeto. E cito: se ainda estamos num mundo de irresponsáveis, parece-me legítimo procurar quem ou qual instituição é responsável pelo estado calamitoso do mundo atual. Assumo a responsabilidade, dizia-me ele, de responsabilizar a universidade por onde passa uma grande parte dos que detêm o poder. Sim, nesta provocação vai toda um caminho de inquietação, mas também de esperança. Esperança numa outra universidade, numa universidade de um outro compromisso. Vivemos uma fase de grandes mudanças e de grandes transições no espaço académico, no ensino, na investigação e em todas as missões universitárias. Nunca, na sua longa história, as universidades tiveram um papel tão decisivo como têm nos dias de hoje. O seu compromisso já não é apenas no interior das fronteiras institucionais. É também, talvez mesmo, sobretudo, no espaço público. Porque o conhecimento está na base das sociedades do século XXI e dele dependem os processos de desenvolvimento e de inovação. Precisamos, por isso, levar mais longe a educação superior dos jovens e de valorizar o seu trabalho, a sua presença na sociedade, a sua capacidade de integrarem e de renovarem a sociedade.
E precisamos de afirmar a importância da ciência, sempre na sua liberdade descomprometida, mas também nos seus múltiplos prolongamentos sociais, culturais, económicos, tecnológicos. Precisamos de ligar a universidade à sociedade, porque é nesta ligação que está o futuro do nosso país. Não é pequena. Não é pequena a nossa responsabilidade, mas temos de estar à altura de um tempo que nos pede para sermos maiores do que os problemas. O que conta não são os nossos limites, mas sim a força das muitas possibilidades que temos em nós. Foi o que aprendi com 3 reitores aqui presentes, com o professor José Barata Moura, com o professor António Cruz Serra. Num e noutro, eu reconheço o melhor que existe na universidade. E é este melhor que está também no reitor António Branco. E é este melhor que temos a obrigação de levar ao país. E é este melhor que hoje sinto neste ato generoso da Universidade do Algarve. Como professor, procurei sempre que o meu magistério fosse da liberdade. Como universitário, fiz sempre um esforço para valorizar as diferentes formas de conhecimento na criação, na cultura, na ciência. Como reitor, tentei que a universidade fosse cidade e que a universidade se cumprisse para além dos seus muros habituais. Conheço bem os meus limites, talvez até melhor dizendo as minhas limitações, mas nunca deixei que fossem desculpa para me acomodar, para me tornar elemento de inércia nos outros, nos amigos, nos colegas, nos alunos, nas equipas de trabalho, nas instituições, nos outros. Como aqui tão bem recordou o professor José Barata Moura, nos outros fui sempre encontrando o pedaço que me faltava, o pedaço que me completava e que me completou ao longo da minha vida e que me permitiu fazer caminhos que sem eles jamais teria percorrido. Olho sempre para o que ainda falta fazer, para o que ainda nos falta fazer. E é com esse olhar que hoje recebo este título de honoris causa. Quero estar convosco, fazer convosco o que ainda nos falta fazer. Quero estar convosco, fazer parte desta universidade que agora também é minha. Quero ser capaz de estar à altura desta honra que recebo com emoção e com imenso agradecimento a toda a Universidade do Algarve. Hoje começa uma nova ligação na minha vida. Entrego-me a esta Universidade com as energias que tenho e que ponho ao vosso serviço, porque na vossa ação e na ação da Universidade está grande parte do nosso futuro, está grande parte do futuro de Portugal.